Opa! E aí galerinha, beleza? Bom, a prova do Enem já foi e eu quero falar um pouco sobre as questões de biologia que apareceram lá na prova. Na minha opinião, foi uma prova bem feita, foi uma prova que não teve nenhum tipo de erro, não teve questões problemáticas, extremamente problemáticas, né? Teve uma, depois eu comento dela, que a questão interpretativa não ficou muito clara, mas no geral a prova foi boa, a prova foi bem feita, a prova foi, vamos dizer assim, inteligente, ela contextualizou conteúdos, ela exigiu a capacidade de leitura, de análise, de interpretação, de raciocínio. Então, no aspecto geral, foi uma prova bem feita no que se refere às questões de biologia, ok? Em termos de distribuição de conteúdo, foi boa também. Caiu questões de ecologia, como já era de se esperar, né? Então teve questão falando de ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, teve questão falando de fragmentação de hábitats, teve uma questão falando de poluição, beleza? Teve questões de citologia, então citologia apareceu aquela questão que exigia você, pedir de você a capacidade ali de comparar a forma da célula com a função da célula, né? Ou seja, as organelas mais abundantes, dependendo da função da célula. Então é um tipo de questão clássica, já caiu questão assim na FUVEST, já caiu questão assim na Unicamp, em diversos vestibulares. Então um tipo de questão já esperado, beleza? Teve questão de biotecnologia, aquela questão falando lá da análise comparativa do DNA de plantas, né, da semente com a planta matriz, com a planta doadora de pólen. Então, basicamente, ali uma análise comparativa de DNA, muito parecido com o teste de paternidade, beleza? Teve questão de fisiologia, efeito de glucagon, insulina, exigindo isso de você. Então, um conhecimento que é clássico também, é bastante frequente. Teve questão dentro da fisiologia também falando de sistema digestório, para você conhecer um pouco como funciona a bile. Então, assim, gente, teve questões clássicas, questões com abordagens já conhecidas por outros vestibulares, mas de uma forma bem feita, de uma forma que exigiu análise, exigiu capacidade de raciocínio, exigiu leitura. Então, no que se refere às questões de biologia, foi uma prova boa, porém uma prova fácil, vamos dizer assim, ela de um nível fácil para médio, né? Então, ela transita nisso aí. Não foi uma prova difícil, com certeza não foi uma prova difícil, ok? Então, por que eu digo isso? Porque a maior dificuldade da prova, né? Eu percebo que a maior dificuldade da prova não está exatamente nos conhecimentos de biologia, mas esteve na capacidade de fazer leitura, de fazer correlação, de fazer interpretação, beleza? E escolher, assim, a questão correta. Não exatamente em conhecimentos muito específicos e muito aprofundados, assim, de biologia, tá? Essa que é a visão geral. Então, assim, eu vejo nas escolas que eu trabalho, nos cursinhos, né, que são instituições de qualidade, eu vejo que muitos alunos, aqueles alunos bons, eles acertaram grande quantidade dessas questões, beleza? De biologia. Grande quantidade dessas questões de biologia. Mas aí, gente, eu fiz a resposta, né? Eu dei a resposta de cada uma dessas questões, deixei aí no YouTube, na verdade eu fiz até através de live, né? Eu fiz transmissão ao vivo logo depois da prova, ok? Mas está lá disponível para todo mundo, eu fiz uma playlist bonitinha para você ver lá todas as questões. Eu dei a resposta, falei por que a resposta é aquela, né? Então dei uma justificativa para a resposta, ok? E então tem essa playlist aí para você assistir todas as resoluções na hora que você estiver estudando essas questões. Então, se você for fazer Enem novamente, é importante você pegar as questões do último ano, resolvê-las, ver as resoluções de professores, pode ver a mim, pode ver de outros professores também. Isso é importante para a sua preparação. Então tá aí as questões, assista, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Então até a próxima, gente. Abraço!